Irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais um vídeo e este vídeo é um vídeo extra. Eu não ia nem fazer, na verdade, esse vídeo aqui, mas diante da hipocrisia eu fui obrigado a poder fazer isso daí. Tanto é que tô gravando esse vídeo hoje, na sexta-feira, dia 2/2, e ele vai sair amanhã cedo. Eu vou colocar para sair amanhã cedo. Eu ia postar hoje mesmo, mas eu vou deixar para amanhã cedo sair, tá bom? É sobre esta circular que o Braz emitiu, referente a esse caso que está acontecendo aí entre Estados Unidos e Brasil. Aqui no vídeo de hoje eu vou ler essa circular e vou trazer uns comentários muito interessantes sobre essa circular. Por quê? Por que que eu chamo de hipocrisia? Porque, bom, quando chegar na circular, vocês vão entender o motivo pelo qual me fez gravar isso, porque eu gravei vídeo aqui no canal, falei sobre a alteração do ponto 1, falei sobre a alteração do ponto 2, e os defensores aí, os passapanistas de CCB aí começaram a falar: não, mas não mudou nada, na verdade eles mudaram lá o ponto de doutrina número 1 só para fortalecer e dizer que realmente a Bíblia é a palavra de Deus e não sei o que lá. E agora eu quero saber qual a resposta de vocês depois dessa circular. Bom, então antes do vídeo, não se esqueça, dê like, curta e compartilhe, mande essa live para todo mundo que você conhece, tá certo? Que o assunto aqui é interessante. E outra, ajuda o canal a crescer, ajuda esse canal a ganhar mais engajamento e mais pessoas virem para ouvir a mensagem do Evangelho. Porque o objetivo com tudo isso que eu faço é trazer a mensagem do Evangelho. Então, de uma maneira ou de outra, a gente sempre estará tratando de Evangelho e para que o Evangelho apareça, a gente tem que combater as hipocrisias, a gente precisa combater os falsos ensinos. Então, esse é um meio pelo qual aí o Senhor tem usado para que a gente consiga trazer a verdade à tona, tá bom? Então, não preparei assim grandes coisas, porque eu estava lendo a circular e falei, não, preciso gravar um vídeo urgente, tá bom? Lembrando, aqui embaixo eu sempre deixo também o link do nosso canal no WhatsApp. Então, o nosso canal no WhatsApp, você entra lá e todo vídeo novo eu posto lá, então você não vai perder nada, entendeu? E inclusive lá tem o link dos nossos grupos de conversa. É só você subir, você vai rolando para baixo e na primeira publicação você vai ver lá os links dos nossos grupos, então você pode entrar lá e trocar ideia, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Deixa eu só pegar aqui, porque eu quero já colocar a carta aqui na tela para vocês, para que a gente já possa começar aqui. Só que para não dar problema de direitos autorais, eu tenho que colocar a carta de um jeito aqui. Bom, eu vou só ler aqui o começo, eu não vou colocar na tela para não dar direitos autorais, mas depois o resto eu vou colocar na tela. Bom, circular aos Conselhos Ministeriais do Brasil, Estados Unidos e a Irmandade. Essa é uma circular pública, está no site da CCB e eu vou colocar só o texto aqui, então não tem problema de direito autoral nenhum. Se você tiver dúvida, você entra lá no site e leia. É a circular número 178 de 2024, tá bom? Então, dito isso, agora eu posso colocar aqui na tela. Eu vou colocar na tela toda, porque senão vocês não vão conseguir ver. Eu coloquei desse jeito para facilitar a minha leitura e para que vocês possam ver o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Caros irmãos, a paz de Deus, os anciães indicados pelo Conselho dos Anciães mais Antigos manifestam a sua inconformidade e estranheza com as últimas atitudes efetivadas pelo Conselho de Anciães dos Estados Unidos. Então eles estão dizendo aqui que o Conselho dos Anciães americanos fizeram uma coisa que causou muita estranheza para eles. Vamos ver que estranheza foi essa, que aqui é a parte que, sinceramente, eu não sei como é que tem gente que ainda acredita nisso, mas vamos lá. É de se lamentar. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. A palavra estranheza eu vou deixar até
realçado aqui em amarelo para depois vocês lembrarem. É de se lamentar como foi sutilmente encaminhado a alteração do estatuto. Então, eles estão reclamando aqui a questão da alteração do estatuto da Christian Congregation in the United States, que é o CCUS, que é a Congregação Cristã dos Estados Unidos, visando uma mudança, olha aqui, uma mudança radical no relacionamento. Então, mudança radical, foco na palavra radical aqui, certo? E vocês já vão entender o porquê. Aliás, eu podia até colocar de uma outra cor aqui, porque, pronto. Mudança radical no relacionamento entre a obra de Deus nos Estados Unidos, no Brasil e nos Estados Unidos, sem que as consequências espirituais propostas fossem comunicadas ao corpo presbiterial da América. Não sei nem quem é esse corpo presbiterial da América, eu acho que é o Braz, né? Bom, vamos lá. Correndo em paralelo e ao mesmo tempo... bom, paralelo é para ser ao mesmo tempo, mas beleza, vamos lá, e ao mesmo tempo foram efetivadas mudanças nos nossos pontos de fé e doutrina. Olha aqui, foco na palavra mudança radical dos nossos pontos de fé e doutrina, sem a nossa coparticipação, e nem sequer ciência foi dada ao Conselho dos Anciãos do Brasil, o qual vem dando apoio nos atendimentos ministeriais naquela nação há dezenas de anos. Então vamos lá, só para que vocês entendam aqui, mudança radical, e eles estão falando dos pontos de doutrina, e aí vocês vão ver o porquê, porque na verdade eles voltaram à redação antiga dos pontos de doutrina. Bom, lembra quando eu fiz vídeo aqui no canal e disse que essas mudanças nesses pontos de doutrina eram uma aberração? Tanto no ponto de doutrina número 2, a Bíblia contendo a palavra de Deus, quanto no ponto número 2 de tirando 3 pessoas distintas, então transforma a CCB numa igreja, né, de teologia liberal. Na verdade é muito mais ridículo que isso, mas assim, teologia liberal, e uma igreja não trinitariana, unicista, é o que dá a entender naqueles pontos de doutrina. E aí teve uma circular que dizia o seguinte: não, que isso, a gente colocou a palavra contendo para dar certeza que a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Era basicamente o resumo de que estava naquela circular. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre aquilo, o quão ridículo era aquela circular, mas o que eles escreveram ali era isso, entendeu? E aí eles diziam, inclusive os passapanistas aí, entendeu? Os passapanistas todos começaram, tá vendo? Não, os irmãos queriam dizer que contendo era para dizer que ela continua sendo uma bobagem imensa. E agora, eles quiseram, se fosse a mesma coisa, me diz qual seria a razão de os anciãos lá dos Estados Unidos, outro país, dizer assim, não, vamos voltar aos pontos antigos, já que é a mesma coisa, vamos voltar aos pontos antigos, volta aos pontos antigos 5 centavos. Era a mesma coisa? Não, o próprio Braz está dizendo aqui, mudança radical. Espera aí. Aliás, vamos deixando o like, curtindo aí, manda essa live, não é live aqui, né, mas esse vídeo para mais pessoas. Mas é só para poder molhar a garganta aqui. Então, é o seguinte, eu vou continuar lendo aqui, vocês vão ver só que negócio assombroso. Deixa eu ver aqui, esse daqui, pronto. Bom, vamos lá, vamos continuar lendo. Bom, fé e doutrina sem a nossa participação, há dezenas de anos, tá aqui. Tristemente, tudo isso foi conduzido de forma pouco transparente, como se aquele encontro ministerial fosse apenas uma simples reunião de agenda, inclusive iniciando com assuntos administrativos gerais. Nas questões atinentes à parte espiritual, foram modificados, olha aqui o problema, foram modificados os pontos de doutrina. Ué, não era a mesma coisa? Não era a mesma coisa? Eles não mudaram para dizer que continua sendo igual? Ó, que são estatutariamente a unidade doutrinal de todas as congregações cristãs. Então, meu amigo, você que está aí assistindo esse vídeo, saiba, se você acredita que a Bíblia não contém a palavra de Deus, e sim ela é a palavra de Deus, você está no lugar errado. Porque aqui a carta diz exatamente o oposto do que você diz. Ela diz assim, se você acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, e que
não tem trindade, basicamente, que é o que diz naquele ponto, a interpretação daquele ponto leva à conclusão de não ter trindade, beleza, está no lugar certo. Então você e o. Como é que é o nome daquele cara lá? O rapaz, aquele que era crítico e saiu, até esqueci o nome do cidadão, que tem um canal gigantesco aí, o Carlos Reinhardt. Então você e o Carlos Reinhardt, ó, tá de braço dado aí, se abracem, os dois aí, ariano aí, se abraçando na heresia e pronto, entendeu? Mas vamos lá. Vamos continuar. Então, ó, a unidade doutrinal de todas as. Aliás, eu deixo até destacar isso daqui, que isso daqui ficou até bonito para depois alguém vir querer dizer alguma coisa. Feito isto, unilateralmente, sem a comunicação ou comunhão conosco. Ou seja, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você não tem comunhão com Braz. Percebe-se que a forma com tudo foi levado a termo de modo estratégico, planejado, colocou-se uma lista de presença à entrada da citada reunião, sem que os irmãos que assinaram soubessem o objetivo oculto daquele evento. Olha só, isso daqui chega a dar... me diga, qual reunião que tem uma ata prévia? Eu participei de diversas reuniões, todas que você chegava lá, você não sabia o que ia ser tratado, entendeu? Isso daqui chega a dar, sinceramente, isso daqui chega a dar risada, né? Chega até a dar risada aqui, porque o pessoal assim, a pessoa preenche a presença sem saber do que vai estar sendo tratado da reunião, como se alguma tivesse uma ata prévia, né? A única que tem ata prévia é aquela que é a apresentação do balanço patrimonial lá, porque é exigência legal, porque senão não tinha também. Mas, beleza, vamos tocar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela inteira. Bom, vamos lá. Tomaram assento nessa reunião as irmãs colaboradoras do espaço infantil, auxiliares da porta, examinadoras, organistas, encarregados locais, regionais de orquestra e auxiliares. Isso para formar quórum, com o objetivo de mudar o estatuto de uma nação. A atitude não razoável. Bom, na verdade, chega a ser engraçado, porque formar quórum, basicamente, para você mudar estatuto, você não precisa necessariamente formar quórum. Você precisa formar o quórum dos membros da igreja. Como o organista não é membro da igreja, basicamente, membro da igreja são os caras que assinam como representante, lá como membresia mesmo. Então, teoricamente, a não ser que eu posso estar errado nesse ponto lá nos Estados Unidos, basicamente, porque como é outro país, eu não sei das regras de lá, mas de repente pode ser, se a maioria dos frequentadores decidirem por uma coisa, pode mudar. Eu não sei como funciona, então aqui seria um chutômetro meu para dizer, mas no Brasil não seria bem assim. Bom, a condução da reunião foi planejada para não provocar debates. Uai, desde quando uma reunião é planejada para provocar debate? Me diga qual reunião que tem espaço das pessoas discordarem livremente, falarem o que pensam. Chega a ser engraçado, viu? Rapaz, isso daqui, sinceramente, para quem frequentou reunião durante muito tempo, ler um negócio desse daqui, parece que quem escreveu aqui ou não conhecia a CCB, nunca participou de uma reunião, porque não é possível o cara ter a coragem de escrever um negócio desse, sabendo de como que as coisas funcionam, certo? De como que as coisas funcionam. Quando você vai levantar para falar alguma coisa, os olhão em cima de você o tempo todo, cuidado com o que você vai falar, é sempre assim, não pode discordar, é sempre desse jeito, mas esperar o quê, né? Vamos lá. E passar despercebido todo o seu propósito, visto que em nenhum momento foram declarados significado, intento ou consequências da mudança em curso. Bom, olha aqui. Deixa só eu voltar aqui para que vocês olhem para mim. É o seguinte. Sejam sinceros, todos vocês que frequentam essa instituição, a CCB. Quando foi mudado do inário, quando foi mudado o ponto de doutrina 1 e 2, vocês ficaram sabendo? Foi chamada uma reunião para explicar para vocês alguma mudança? Foi comunicado para vocês o motivo da mudança? Foi comunicado o motivo da mudança do ponto 1 depois de muitas críticas e um problema que deu, fizeram aquela comunicado que explica e não explica nada. Mas foi comunicado alguma mudança?
Então, o cara querer reclamar disso daí, faça-me o favor, né? Mas, é o que eu sempre digo, esperar o quê, né? Esperar o quê? Vamos lá. Bom, após serem passados os assuntos administrativos, a uma certa altura da reunião foi realizado a leitura do novo estatuto de forma inteligível pela rapidez com que foi feita. Chega a ser engraçado. Tá bom. O estatuto atual, quando ele foi lido de forma inteligível para que todo mundo entendesse e fosse explicado. Bom, dificultando muito o entendimento de quase a totalidade do ministério presente. Tudo isso levado a termo sem que se revelasse os verdadeiros propósitos velados desse novo documento. Na verdade, isso daqui, assim, se eles não fizessem o mesmo, eu poderia dizer, não, realmente não faz sentido uma pessoa que está numa instituição, que eles têm lá uma sede de controle ali, tem um Vaticano ali no Brás. Então, eles aceitam aquilo ali. Então, isso daqui é meio que um golpe de Estado mesmo, entendeu? É meio que um golpe de Estado. Mas eles apenas aprenderam com os mestres. Como os mestres fazem, eles resolveram fazer igual, entendeu? O problema que eu estou trazendo aqui é o teor da carta, porque eles estão achando ruim das pessoas fazerem o que eles fazem continuamente. Por exemplo, quando alguém sai da CCB e manda uma carta comunicando todo mundo, ou diz no púlpito, estou saindo por causa disso, eles esquecem que o primeiro a fazer isso foi o Franciscão, que fez isso com a igreja que ele participava. Então, teoricamente, não era para ninguém reclamar disso, porque a igreja foi fundada nesses termos. E aí? Entendeu? Então, o meu problema aqui é, lendo isso, eu falei, rapaz, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Por dois motivos. O primeiro, para destacar esses pontos. E o segundo motivo é justamente para chamar os passapanistas. E aí, meus filhos? Vocês não falaram que, na verdade, os irmãos ali não mudaram o entendimento, não, é tudo permanece igual. A gente só está reforçando o ponto. Eles mesmos estão dizendo aqui que a mudança foi radical, que não pode. E aí? O que vocês vão fazer? Tem um crítico aí que tinha barba, tirou barba. Agora será que ele vai deixar a barba de novo e vai criticar lá a CCB? Vamos lá, vamos continuar. Bom, missão bem sucedida por eles, visto que os participantes não entenderam as mudanças ali propostas. Isso daqui é para dizer que tinha muita gente, que na verdade foi o grupo de 5 pessoas ali que tramaram todas as coisas e os demais não estavam de acordo. Bom, exatamente por não haverem captado todos os escopos da emenda, a maioria nem percebeu a manobra feita. Isso é normal. As pessoas que vão lá não entendem a palavra, não entendem a pregação, não entendem as reuniões, isso é normal. Vindo eles a entender o que aconteceu somente algum tempo depois. Nesse mesmo material elaborado, conhecido como bylaws, está contido que qualquer viagem missionária para os Estados Unidos em caráter oficial, seja com intenção de visitar. Bom, aqui, pera aí só um pouquinho que eu vou ter que subir isso daqui devagar para não mostrar o cabeçalho aqui, para não dar problema de direitos autorais. Pronto, tá aqui. Deixa eu vir para cá, pronto. Seja irmãos da CCUS ou de evangelizar, deve ser apresentada, orada e autorizada pelos conselhos dos anciões sêniores dos Estados Unidos em uma reunião agendada. Nesse ponto ficou patente o propósito de romper a comunhão espiritual com aqui, ó. Esse daqui é um dos pontos mais importantes. Por quê? Está dizendo o seguinte: qualquer pessoa que vier aqui para fazer qualquer coisa, antes tem que apresentar para a CCUS e a CCUS precisa aprovar, certo? Porque senão não vem aqui não vem dar pitaco aqui não. Aqui é outra administração, é outra igreja e ponto final. Outra questão preocupante é a autoridade absoluta colocada nas mãos dos conselhos de anciões. Ai, brincadeira. Eu queria saber quem que escreveu isso daí. Vocês estão vendo uma sombra aqui, é um elástico que tá aqui, tá? É por isso que parece que tá os dentes de vampiro aqui, né?
Mas o que que acontece? Olha só, outra questão preocupante, olha só que beleza, hein? É a autoridade absoluta colocada na mão de um conselho reduzido. Olha só, composto apenas de 6 irmãos. Mas que absurdo! Rapaz, que absurdo! Mas, assim, uma pergunta. Como que funciona as decisões no Braz ali? Como que funciona? Por exemplo, no início dessa carta, assim, aos indicados do Conselho dos Anciãos mais Antigos. Quem são esses indicados? Quantas pessoas são? E eles podem deliberar a coisa? Pode, não pode? Só que eles ratificam depois, em uma reunião ali e tal, mas realmente é um absurdo isso, né? Brincadeira, né? Brincadeira, mas beleza. Os quais podem, segundo o novo estatuto, deliberar sobre tudo e sobre todos, ou seja, é autonomia administrativa do Braz, né? Seria uma autonomia administrativa lá do Braz. Bastando 4 deles estarem de acordo, é o que é preocupante pela redação do texto. A quase impossibilidade de qualquer deles ser destituído. Ah, beleza, né? Chega a ser engraçado. Nessa mesma redação está subentendido outro ponto, colocado de forma a não chamar atenção e com vistas a uma ação futura, ou seja, esse mesmo conselho poderá bloquear a qualquer tempo o atendimento do Ministério do Brasil às reuniões gerais. Esse daqui era um golpe de Estado mesmo, de ensinamento. Então, quer dizer, porque, para quem não sabe, as reuniões gerais de ensinamentos, as famosas RGEs, elas têm que ser presididas por um representante do Braz. Isso é regra, pelo menos em todas as regiões que eu conheço, esta é a regra vigente. Se você deliberar qualquer coisa sem que tenha um representante do Braz lá, a deliberação não vale, até porque no Estatuto do Brasil, certo? Que eles estão querendo impor nos Estados Unidos, o Estatuto do Brasil diz que qualquer deliberação pode ser desfeita pelo Conselho dos Anciãos mais Antigos, que é os que ficam em São Paulo. Então, eles podem desfazer qualquer deliberação. Então, aqui, realmente, eles tiveram coragem lá, viu? Foi um golpe de Estado aqui, ó. Está assim escrito acerca dos poderes desse conselho. Bom, o Conselho dos Anciães, trabalhando em conjunto, determinará quem preside, ó, falei? Nem tinha lido isso daqui, ó. Quem preside cada reunião, incluindo a Assembleia Geral. Então, é o seguinte, por quê? Porque a norma é o seguinte, quem vem dos Estados Unidos, do Brasil, representando o Braz, é quem preside, ponto final, entendeu? Não tem essa. São eles que presidem, as decisões passam 100%, então tem um controle sobre isso daqui. Quando você muda a presidência e diz que pode ser qualquer um, e que eles determinarem, pronto, aí matou, entendeu? Matou na raiz o negócio, entendeu? É por isso que isso daqui é importante. Mas vamos lá continuar. Posto isso, para a clareza dos fatos, declaramos que os irmãos, aí tem o nome deles aqui, Roberto Carlos, Roberto Barreto, Carlos Eduardo Gonzalez, Jefferson Teixeira, não conheço nenhum desses, com exceção desse daqui, ó. Clinton Francis Ham. Talvez até conheça os outros, é que eu não estou lembrado. Eu já tive nos Estados Unidos, inclusive já congreguei na comum congregação aí desse Clinton Francis Ham. Ele é o famoso ancião que recebeu o dom de falar em português. Olha que maravilha, viu? Tendo tanta nação para evangelizar, ele recebeu o dom de supostamente falar português, porque eu também não acredito nisso daí não, que foi exatamente desse jeito. Então, beleza. Então eles colocaram isso daqui. Deixa só continuar aqui, ó. Diz o seguinte: e Ramon Rigal não estão mais em comunhão com a congregação cristã no Brasil, pois se posicionaram em linha de confronto conosco, não nos procuraram para nenhum diálogo prévio, nem tampouco aceitar uma convocação anterior para estarem reunidos conosco no Braz. Sendo assim, declaramos que esses citados irmãos não são mais considerados nossos anciães e serão excluídos de nossas bases de dados e de nossos relatórios no Brasil. E aí, quem assina a carta são esses daqui: o Cláudio Marçola, Salvador Bueno, Hélio Bianco, Luiz Carlos Euclides,
Gilson Scarcelli Rubens da Silva, que é o presidente de São Paulo e secretário do Conselho dos Anciãos mais Antigos. Então, são essas pessoas que assinam e aqui está o comunicado. Isso serve de alerta para todo mundo que faz parte do ministério. Você acha que é alguma coisa? Continue achando, porque você não é. Porque no caso da CCB, ela é centralizada. Ponto final. É assim que funciona a regra e é assim que ela é, entendeu? É centralizada. O Braz é que manda em tudo. Se você quiser se rebelar contra, você tá fora, entendeu? Aliás, isso não é a primeira vez que acontece. Aconteceu no caso de Jandira, entendeu? Aconteceu lá no caso de Jandira. Eles queriam uma independência administrativa ali para poder estar colocando pessoas e tirando pessoas do ministério, porque eles falavam que tinha muita necessidade de pessoas ali no ministério. Então, essas pessoas foram, digamos, tinha que esperar o pessoal do Braz ir lá nas reuniões marcadas e tal, e tal, tal. E aí eles fizeram isso, foram cortados também. Os do Braz lá dos Estados Unidos também foram cortados. Essa é a regra. Essa é o elefante branco a qual as pessoas adoram. Então vocês têm que se vocês estão submetidos a isso, atentem para isso. Então lembre-se, mudou o ponto de doutrina número 1 e número 2. Se você entrar lá no site, inclusive teve um irmão que me mandou, acho que o Josafá até colocou no vídeo dele, na CCUS lá, tem dois sites que eu vi. No primeiro site, eles tinham mantido em inglês o primeiro ponto, conforme do Brasil, tinham alterado o segundo ponto, voltando ao que era, dizendo de 3 pessoas distintas, colocando na redação 3 pessoas distintas, que eles tiraram nesse último ponto. E na outra versão em português do site, eles tinham voltado a redação completa do primeiro e do segundo ponto. Tá certo? Então tinham voltado. A Bíblia é a palavra de Deus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas. Você vê que isso foi uma alteração radical, certo? Radical. Ué, mas não tinha mudado nada? Então, mas é radical. Não mudou nada, mas é radical. Entendeu? Acreditem, continuem acreditando nesse negócio, continuem acreditando nessa bobagem. Não se dediquem a ler as escrituras e entender a profundidade dessas mudanças. E aí eu tenho um texto de Cristo para poder trazer que é assim: cego guiando cego, ambos vão para o precipício, ambos vão para o buraco. Entendeu? É isso que Cristo falou. Se você acredita que não, mas espera aí, aqui é a obra de Deus, então, se Deus tiver que fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, Deus dará luz para aqueles irmãos ali no Braz ali, que são os mais santos e os mais inteligentes de toda a face da terra. Eles receberão e passarão esse conselho para mim, para os outros. Aliás, é o seguinte, eu já ouvi isso de um ancião. Uma vez eu estava conversando com um ancião e que é um ancião que faz parte desse conselho dos mais antigos, dos 200 e cacetada, porque tem esses mais antigos que eu acho que é mais de 200 pessoas. E aí você tem os indicados do mais antigo, que é aquele grupinho ali que é o cabeça do negócio. Então ele fazia parte desse grupo dos mais antigos. Olha só a postura dele. Eu estava conversando sobre uma passagem bíblica, eu não lembro qual que era. Aí ele disse assim: irmão, eu não me preocupo com isso, eu não me preocupo com Bíblia, com esse tipo de coisa. Por quê? Porque se for para ter alguma mudança, tiver alguma coisa, aqueles irmãos ali do Braz, ó, que dedicam-se em oração o tempo todo, Deus vai mostrar para eles para passar para nós. Então eles estão confiando no homem. Ele não tem capacidade de pegar uma Bíblia, ler as Escrituras. Mesmo quando a gente expõe as Escrituras para eles, eles dão as costas. Por quê? Porque eles estão confiando no homem. Eles estão confiando em doutrina humana. É isso que eles estão confiando. Ele está cegamente confiando em doutrina humana. O problema é que as escrituras não te dão esse aval. As escrituras não deixam que isso aconteça. Elas dizem claramente: se você seguir cego, você sendo cego cai no buraco também. Isso deveria deixar as pessoas muito assim preocupadas. Eu ficaria preocupado. Fiquei tão preocupado que saí correndo.
entendeu? Larguei ministério. Aliás, tem o crítico dos críticos aí, que gosta de falar muito, irmão, 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 não, eles querem ministério, eles querem ser relevante. Bom, eu tinha ministério e eu era relevante ali no meio. Abandonei tudo isso por amor a Cristo. É o que me importa, entendeu? É exatamente o que me importa. O amor ao Evangelho, a palavra de Deus, me fez abandonar tudo essa ideia de relevância, de ministério e essa bobagem toda. Que é uma bobagem, porque vocês vivem numa bolha. É uma bolha. Porque o cara que é super relevante ali no meio, quando ele sai ali fora da CCB, não é ninguém. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Entendeu? É relevância numa bolinha ali. É uma ilusão isso daí. É uma ilusão grande, entendeu? E tem gente que dedica a vida. Eu conheço pessoas que dedicam a vida realmente. Tem pessoas que eu conheci ali, ancião antigo, pessoa que assim dedicou a vida dele na instituição. Ele mesmo dizia, com orgulho, o pior de tudo, com orgulho: eu não vi meus filhos crescer, não vi meus filhos crescer, eu dediquei a obra de Deus o tempo todo. E aí, qual é o resultado de hoje? Os filhos não gostam dele, não tem convivência basicamente com os filhos, é uma inimizade, todo mundo sabe disso. A esposa, sinceramente ali, assim, não tem vida de casal, né? Cada um pro seu lado, seu canto, quarto separado. Aí chega um cidadão desse para dar conselho para casal, para dar conselho de como tratar os filhos, entendeu? E aí, por quê? Porque ele abriu mão da vida, achando que estava servindo a Deus, certo? Infelizmente, se você quer continuar dormindo, fique à vontade, continue dormindo. Mas, enquanto eu puder, estarei tentando tocar um sino. Esse sino chama Evangelho, tá? Tentando tocar um sino chamado Sino do Evangelho. Aliás, esse daí era um hino da CCB que eu achava lindo. Sempre achei, mesmo sem entender o Evangelho, sempre achei lindo, que é aquele que diz que o sino do Evangelho todo homem deve ouvir. Então eu tô batendo aqui o sino do Evangelho. Acorda, acorda desse sono de morte que vocês estão. Abre o olho, leia as escrituras, não confiem no que eu estou falando. Peguem as escrituras e leiam as escrituras, entendeu? E acordem desse sono de morte que vocês estão. Bom, irmãos, esse era o meu objetivo com o vídeo de hoje. Trazer isso daqui porque eu achei um absurdo algumas coisas escritas ali. E aí peço para vocês, se inscrevam no canal, curta, compartilhe o vídeo, mande esse vídeo para as pessoas que estão dormindo, para ver se através dessas palavras, né, o Espírito Santo usa isso para despertar as pessoas. Que seria muito, muito bonito, né? Seria muito bom. Um último comentário, eu estava trocando uma mensagem com um irmão ali, né, no WhatsApp, e ele me disse que teve um ex-ancião que até fez live comigo, o irmão João Calegari, e parece que, eu vou colocar um supostamente, porque eu não tenho isso no detalhe, mas supostamente foi sentado por um desses 5 que foram instituídos, e o ponto crucial dele foi a discordância da mudança desses pontos de doutrina. E aí, quer dizer, você vê que é engraçado. Aí depois eles, por algum motivo, caem em si, querem voltar ao ponto de doutrina, são sentados também. Muito interessante, né? Mas beleza, irmãos. Então, eu vou colocar esse vídeo aqui no ar no sábado. Espero que vocês gostem, né? Que mais do que vocês gostem, que vocês ouçam, entendam o que eu estou querendo dizer e que isso seja um veículo para que as pessoas se despertem, tá bom? Deus abençoe a todos, até um próximo vídeo e tchau, tchau.